Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos estudar hoje a famosa energia potencial. Não se esqueça que essa aula é uma sequência, né? Primeiro eu defini trabalho, o conceito de trabalho, depois o conceito de potência e aí hoje o conceito de energia potencial. É importante ver esses três assuntos na sequência porque um dos grandes erros mais comuns é confundir, não entender o conceito de trabalho, né? E não diferenciar do conceito de potência e de energia potencial. Tanto que essa aula de hoje, ela também é conceitual. Eu não vou me preocupar muito com os cálculos. Então vamos lá. Em aulas passadas, nós vimos que sempre que temos um vetor força e um vetor deslocamento atuando no mesmo ponto, teremos a realização de trabalho. A gente calcula o trabalho fazendo trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. E qual o significado de trabalho? Trabalho é a quantidade de energia que foi realmente, efetivamente, transformado de um tipo de energia em outro tipo. Tanto que a unidade de medida de trabalho no sistema internacional é o Joule, que é a unidade de energia. Já a potência representa o trabalho dividido pelo tempo. Ou seja, a quantidade de energia que foi transformada de um tipo em outro qualquer, em função do tempo, por unidade de tempo. No sistema internacional, a potência, a unidade de medida é joule por segundo. O tempo, a energia em joule e o tempo em segundo. Que aí fica o watt, né, que é a unidade de medida de potência no sistema internacional. E a energia potencial, que é o título dessa aula, inclusive. Energia potencial, me conta, o nome potencial, ele não é à toa. Potencial se refere a uma capacidade, né? Então, a energia potencial seria o potencial, a capacidade de realização de trabalho, ou seja, de transformação de energia. Você pode imaginar a energia potencial como cálculo prévio do trabalho. Em alguns casos, nem todos, a gente consegue calcular o trabalho antes dele ser realizado. Então, antes da energia ser transformada realmente, eu já sei o valor que eu poderei transformar, que talvez eu vá transformar. Pensa mais ou menos como dinheiro. Imagina que você tem 10 reais. Se você tem 10 reais, quer dizer que você tem um potencial de gasto de 10 reais. Quer dizer que você já gastou, mas você tem isso para gastar. A ideia de energia potencial é a mesma. Então, ao calcular a energia potencial, estamos calculando o potencial, a capacidade de realização de trabalho. É o cálculo prévio do trabalho. Antes do trabalho acontecer, a gente consegue calcular o seu valor. Ou seja, a energia potencial representa a energia que poderá, talvez, ser transformada, que ainda não foi efetivamente. A gente não consegue calcular o potencial de realização de trabalho em todos os casos, para todas as forças, digamos assim, apenas em algumas. Na física, a gente usa muito a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a energia potencial elétrica. Essas três aqui, ó, nesses três casos, a gente consegue calcular o trabalho antes dele acontecer, ou seja, quantidade de energia que eu tenho para transformar, não que eu efetivamente transformei. Quando a gente fala energia potencial gravitacional, a gente está se referindo
a força gravitacional. Então, para a força gravitacional, a gente consegue calcular o trabalho antecipadamente. Quando a gente fala energia potencial elástica, estamos nos referindo à força elástica. Então, para a força elástica, nós também conseguimos calcular o trabalho prévio, né? O cálculo prévio do trabalho. E para a elétrica também, quando a gente fala energia potencial elétrica, a gente está se referindo à força elétrica. Anotem isso, escrevam no caderno, não se esqueçam, porque essa é a grande dúvida que surge nesse assunto, que é confundir essas grandezas. Quando falamos de trabalho, estamos falando de uma quantidade de energia que foi efetivamente transformada devido à atuação de uma força e um deslocamento no mesmo ponto. Quando falamos de potência, estamos falando da energia transformada, trabalho por tempo, por unidade de tempo. E quando falamos de energia potencial, estamos falando do cálculo prévio do trabalho, ou seja, do potencial de transformação de energia, do potencial de realização de trabalho. Eu consigo calcular antecipadamente, antes de acontecer, a quantidade de energia que eu tenho disponível para transformar. E quando a gente fala em transformação de energia, pode ser de um tipo em outro. Por exemplo, química em cinética, elétrica em luminosa, ou seja, uma quantidade de uma modalidade tipo qualquer em outra modalidade tipo qualquer. As forças que possuem uma energia potencial associada são chamadas de forças conservativas. Nem toda força é uma força conservativa. As forças conservativas, se ela for conservativa, quer dizer que ela tem, ela possui uma energia potencial associada. Se eu conseguir calcular o trabalho antes de acontecer, o potencial de realização de trabalho, ou seja, a energia potencial daquela força, aquela força que eu consegui, ela é chamada de força conservativa. Repito, nem todas são conservativas. As principais forças conservativas estudadas na física são força-peso ou gravitacional, me dando uma energia potencial gravitacional. A força elástica me dando uma energia potencial elástica, e a força elétrica me dando uma energia potencial elétrica. Existem outras forças conservativas, não são só essas, mas essas três são as mais estudadas na física, principalmente na física básica, né, do ensino médio. Como eu falei no início, eu não tenho a intenção nessa aula de detalhar cada energia potencial, a gravitacional, elástica ou elétrica. A demonstração, né, a aplicação, como calcula cada uma dessas energias, vai ser estudado daí na aula específica dessas energias. Geralmente, a potencial gravitacional e a potencial elástica, elas são estudadas na mecânica.
Então vai ter lá uma aula lá na mecânica, no curso de mecânica, sobre essas duas energias. Aí o professor, né, se for eu, a gente vai demonstrar daí cada uma delas. E a energia potencial elétrica é estudado no curso de eletricidade. Como calcula, a demonstração, por quê, como se aplica, né? Lembro que a ideia dessa aula que a gente está tendo agora é realmente tirar, né, a confusão que sempre existe entre trabalho, potência, energia potencial, que os alunos acabam confundindo, né, e não sabem exatamente o significado dessas grandezas, e isso acaba provocando aí os problemas de dúvidas, etc. Agora, para terminar essa aula, como é que eu calculo o trabalho a partir da energia potencial? Vamos lá. A energia potencial significa o potencial que você tem de gasto. Quer dizer que não é o que você já gastou, né? É o que eu estou repetindo aí a aula inteira para realmente você guardar. E trabalho é o que você realmente gastou. Então, a partir disso, para calcular o trabalho, basta você subtrair a energia potencial inicial da energia potencial final. Pensa em dinheiro, pensem comigo. Imagina que você tem um valor inicial de 10 reais, ou 10 joules, na verdade é energia. Depois de um tempo, você passa a ter um valor final de 8 reais, ou seja, 8 joules. Os 10 reais que você tinha no início, ou 10 joules, não significa o tanto que você gastou. Quer dizer, que você tem aquela capacidade, aquele potencial de gasto. Da mesma forma que depois o seu potencial de gasto caiu para 8 reais, ou 8 joules. Se você tinha um potencial de gasto de 10, tinha guardado aí 10 reais, e passou para 8, de potencial de gasto, de capacidade de gasto, quanto que você gastou efetivamente? 10 menos 8, que é o trabalho, né? Então, quanto você gasta efetivamente, basta. Aí a gente está falando de energia, lógico, não dinheiro. Basta você subtrair um valor inicial que você tem nesse momento de um valor final, né, que você vai ter no futuro. Se esses valores forem iguais, quer dizer que você não gastou nada, né? Por isso que a gente consegue calcular o trabalho, aí isso é válido para as forças conservativas, tá? Então, para forças conservativas, quais são as forças conservativas mais estudadas na física? Gravitacional ou peso, que me dá energia potencial gravitacional. Elástica, que vai me dar energia potencial elástica. E elétrica, que vai me dar energia potencial elétrica. Então, para as forças conservativas que possuem uma energia potencial associada, o cálculo do trabalho, basta eu fazer energia potencial inicial, um valor inicial, menos a energia potencial final, um valor final. Isso para todas, né? Todas as energias potenciais, todas as forças conservativas. Concluo o trabalho para as forças conservativas. O cálculo do trabalho a partir das energias potenciais vira menos variação de energia potencial e não variação. Menos variação, porque eu estou subtraindo o valor inicial do valor final e não final de inicial, né? Eu sei que isso aqui também vocês sempre perguntam, né? Por que menos? Então vamos lá. Variação de qualquer coisa, a variação de qualquer grandeza é um valor final menos inicial. Sempre que eu calculo variação de algo, é final menos inicial. Aqui, eu não estou fazendo final menos inicial para calcular o trabalho a partir da energia potencial. Estou fazendo inicial menos final. Então, eu multipliquei por menos 1, né? Se eu multiplicar o delta, que é a variação, por menos 1, aqui inverte, né? Ali vai inverter, vai virar inicial menos final.
que eu multipliquei por menos 1. Então, quando a gente fala variação, é final menos inicial. Menos variação, multipliquei por menos 1, vira inicial menos final. E aqui em cima, ó, eu estou usando inicial menos final. Por isso que fica menos variação da energia potencial. Legal? Espero que você tenha entendido, viu? Essa aula, conceitualmente dizendo, ela é muito importante. E realmente a intenção dessa aula é resolver as dúvidas que há mais de 25 anos dando aula eu escuto, né? Que é confundir essas grandezas, não saber exatamente o significado de cada uma delas. Um abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, mandar para o amigo, deixar um comentário, um oi, né? Bons estudos, até a próxima.